Quando eu tive um encontro com Jesus, no tapete da minha casa, ajoelhada sozinha, com meu pai na UTI de Covid, eu falei: Senhor, eu quero aprender a viver para Ti. Eu não quero mais viver com aquilo que eu acho. E foi aí que Ele me revelou simplesmente a sua palavra. Tipo, leia a Bíblia. E eu fui tão sedenta para conhecê-lo. E é por isso que eu falo tanto. Não deixe de ler a palavra, de conhecer, de pedir: Espírito Santo, me mostre. Eu não estou entendendo nada, mas eu quero entender. Amanhã você vai de novo: eu não entendi, mas eu quero. É não desistir. É ler uma palavra num dia, é ler um versículo no outro. Mas não deixe de ler. Não deixe de ler, de falar, de repetir, de declarar. Essa é nossa arma para nos proteger, para nos fazer avançar. Não tem avanço sem guerra, não tem avanço sem luta. Não tem como descansar sem estarmos cheios do Espírito Santo. Se formos descansar apenas sem óleo nas nossas lamparinas, não iremos ter luz no meio do caminho. Eu vejo muita gente descansando. Eu estou descansando no Senhor. Irmã, descansa no Senhor. Mas não seja imprudente para descansar sem conhecer a palavra, sem se encher da palavra, sem estar em oração, sem estar confiante em Deus, sem estar jejuando, sem estar orando, sem estar ajoelhando. Não sejam como aquelas imprudentes que não entraram no encontro com o noivo. Eu vejo muita gente brincando. Eu fui fazer uma caravana recentemente. Iríamos para Israel, fomos para Jordânia, Egito, e não chegamos em Israel por conta da guerra, que estourou exatamente quando nós estávamos lá. E é nessa hora que a nossa fé é provada. Em horas de adversidade é que nossa fé é provada. E eu pude ver claramente ali, onde 99% eram cristãos, mas uma minoria esteve firme realmente, confiante em Cristo, confiante em Deus. É preciso sermos cristãos que não são facilmente abalados. Eu sei que é difícil, às vezes é cansativo, mas nós temos que clamar pelo sangue de Jesus. Nós temos que clamar, declarar. É o Senhor que nos levanta na hora que nós vamos precisar. É Ele que vai curar a nossa alma na hora que a gente vai precisar. Muitos falam: Karina, para você é fácil. Você teve tudo. Meus queridos, quantos que têm tudo e não buscam a Deus? Muito pelo contrário. Eu lembro que alguém falou aqui que é muito mais fácil buscar a Deus quando a gente está quebrado, quando a gente está frustrado. Quando a gente tem tudo, a gente se esquece de exaltar ao Senhor, de agradecer ao Senhor. Eu não sei quão cansadas vocês estão. Muitas vezes nós somos cheios da unção quando estamos aqui, porque a presença, ela é real. Mas quando vamos porta fora, sozinhos, parece que estamos vazios de novo. Quantos de vocês já se sentiram assim? Que estão cheios, e às vezes saem. Ali na esquina, alguém já discute com você, e você já parece que já perdeu toda a unção. É preciso todos os dias estarmos dependentes do Senhor, para não vivermos de emoção, para vivermos de propósito. Porque na emoção, um dia a gente vai estar feliz, no outro dia a gente vai estar para baixo, no outro dia a gente vai estar inseguro, no outro dia a gente vai estar muito forte, porque aconteceu uma bênção maravilhosa. Mas a gente tem que perseverar
independente das nossas emoções, e realmente seguir aquilo que a palavra nos diz, é focarmos os nossos pensamentos nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Não perdemos tempo com tantas distrações, cada vez mais se multiplicando no mundo. É termos a palavra de Deus em nossos corações, para que a gente viva nessa terra, tendo a graça, que é o poder de Deus em nós, para nos salvar, para nos dar a capacidade de irmos contra a vontade da carne e aos pecados que nos tentam. A graça não é um derramar de salvação. Você tem a graça, você está salvo. A graça é a capacidade de você vencer o pecado. É a capacidade de você ter habilidade para ir contra as coisas que te fazem mal. É preciso acessar a graça todos os dias. Decidir pela graça todos os dias. É falar: Senhor, por mim, agora. Eu quero fechar o olho e dormir. Mas pela graça de Deus, o Senhor vai me capacitar a ler mais a sua palavra. O Senhor vai me capacitar a não ter mais aquele desejo que vai alimentar a minha carne, o meu ego, a minha vaidade, a minha luxúria, o meu desejo por riqueza. O Senhor vai diminuir, mas eu preciso desejar, eu preciso querer, eu preciso pedir, clamar. E quando a gente não faz isso, quem fica sobrecarregado somos nós. É por isso que o Senhor fala: não vos preocupeis com nada, não fiquem ansiosos com nada, mas vinde a mim para tudo, para derramar todos os medos, as dúvidas, as inseguranças, seja em clamor, em súplicas, orações, acompanhadas de ação de graça, porque já devemos ser gratos. Não há problema pedir, não há problema buscar, muito pelo contrário. Olha quanto eu errava, porque eu achava que era um erro buscar a ajuda de Deus. Quando eu não tinha encontro com Jesus, eu achava que isso era um absurdo, que eu estava dando trabalho para Deus, que estava errada, que Deus já havia me dado a vida, que eu não devia buscar por Ele. E eu padecia pela falta de conhecimento, porque o Senhor nos deu o maior presente, que é a vida eterna, que é a salvação. Isso já é motivo mais do que suficiente para nós termos alegria quando nós acordamos. E nós esquecemos, acabamos acordando, murmurando e reclamando, e só vendo o que tem de errado em nossas vidas e atraindo mais coisas ruins para nossas vidas. É preciso termos olhos de gratidão para acordarmos mais felizes com as pequenas coisas, meus queridos. É o dia que está nascendo, é a saúde que você está tendo agora e que talvez não fosse tão boa. É poder ver, é poder enxergar, é poder acessar o reino de Deus aqui. A ingratidão corrompe a nossa ligação com o Senhor, nos afasta de Deus. Ele não vai derramar mais bênçãos para aqueles que não estão reconhecendo nem as pequenas coisas. A palavra diz que é aquele que honrá-lo no pouco, ele honrará no muito. Eu não sei o que você tem que você acha tão pouco. Você pode achar que a vidinha que você leva é tão pouco, perto do que você mereceria, ou perto do que o outro tem, que está colhendo mais agora. Mas é preciso sabermos celebrar a colheita do outro também. A gente fala tanto de colher, 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 mas é preciso nós termos um coração grato, misericordioso, que se alegra com a colheita do outro, enquanto
talvez você esteja plantando com lágrimas, regando com lágrimas, sem ver nada. Às vezes vendo uma família próspera e você sozinha na vida. Às vezes vendo mulheres com filhos e você desejando apenas gerar. É preciso nós sermos fortes mesmo nessa hora. E é fortes para permanecermos glorificando, exaltando, adorando. Muitos parecem estar bem mais adiantados que nós, seja na fé, seja profissionalmente, seja no âmbito emocional, espiritual. Mas se ele estiver fora da vontade de Deus, é aquilo que eu falo, ele parece estar avançando quando não está. E se ele trocar de lugar com você, você também não vai estar satisfeita lá. Porque há um propósito único para todos nós, que é fazer a vontade de Deus, que é cumprir aquilo que Ele nos dá. Isso está em Sua palavra. Então, para você que diz, Senhor, não fala comigo, só fala com minha amiga, ou só fala com o profeta, ou só fala com o pastor, o Senhor fala aqui. Aqui. Você pode passar uma vida e descobrir mais coisas que Ele fala, e que Ele fala, e que Ele não cessa de falar. É uma injúria falar que o Senhor não fala com a gente. Ele fala. Eu quero ler com vocês, meus amores, um salmo que é conhecido, a grande maioria sabem decore, salteado, mas que muitas vezes vai se tornando tão automático que a gente esquece de olhar ele com profundidade, colocarmos em prática aquilo que ele nos diz. Eu quero ler com vocês o Salmo 23. Existem várias versões da palavra, talvez a que você tenha decorado, memorizado, não seja a mesma, mas há um sentido único para ela. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Será que o Senhor tem sido o seu pastor? Realmente? Será que você tem deixado o Senhor te pastorear? Porque se o Senhor realmente é o teu pastor, daí nada te faltará. Porque a presença dEle, a guiança dEle, realmente te basta. Se há algo incompleto, se há algo faltando, é preciso que a gente olhe com a luz do Espírito Santo de Deus, porque olhar sozinho também não resolve, a gente não tem saída, a gente se frustra mais ainda, a gente se acha péssimo. Mas olhar com o Espírito Santo de Deus e ver se algo está faltando. Eu preciso deixar o meu pastor mais próximo. Porque à medida que eu vou deixando ele mais afastado, eu já não consigo reconhecer a tua voz. Eu já não consigo ouvir a sua voz. E como eu vou guiar uma voz que eu desconheço? Quantas vezes a gente tem que tomar uma decisão e fala: eu não sei que decisão tomar, eu estou confusa, eu não sei se é a voz de Deus isso, se não é. Pare para ver. Se você não ficou um tempo sem buscar a Deus, sem obedecer a Deus, sem ir à igreja, sem cumprir aquilo que Ele fala, porque tudo tem um porquê de ser. Para gerar em nós obediência, perseverança, comunhão com os irmãos. Que toda palavra, ela se completa, então não adianta você falar, mas eu ouço a palavra em casa, porque estar em comunhão te traz mais força,
estar em comunhão de fé com nossos irmãos dentro da igreja, nos fortalece, traz amizades que estão com o mesmo propósito, que estão com a mesma cabeça. Servir a Deus, dar o dízimo, é reconhecer aquilo que Ele já te dá de bom grado, é fazer multiplicar aquilo, porque você é grato, é reconhecer que é o Senhor que te dá a capacidade de trabalhar, é que abre as portas. Enquanto você dá 10%, Ele abençoa os outros 90%. Mas às vezes ficamos com uma mesquinhez, achando que a gente pode escolher, eu sirvo aqui, mas não sirvo lá, eu faço aqui, mas não faço lá. Eu vou lá, mas eu também vou ouvir música do mundo. Eu vou ouvir a palavra de Deus, mas no dia seguinte eu estou lá bebendo com os amigos, porque eu sou livre. Você é livre para escolher, mas você está sendo livre também para afastar bênçãos da sua vida. Muitos hábitos que a gente carrega do mundo, e eu carrego muitos deles, hoje muito menos. Mas eu tinha hábitos ruins, eu bebia também pouco, mas bebia. Tem gente que acha que é ok beber pouco, o importante é não se embriagar. Eu não bebo nada de álcool. Desde que eu me converti, eu não bebo uma gota de álcool. E eu posso dizer, é maravilhoso a gente não depender de brindezinho para falar que olha como eu sou feliz. Tem gente que fala, eu só ponho para brindar. Você vai brindar com a palavra de Deus, falar glória a Deus pela minha vida. Você não precisa provar para ninguém nas redes sociais com a sua tacinha de champanhe, olha como eu sou maravilhosa. Você não precisa disso. Aliás, isso te afasta de Deus. Enquanto você está buscando ser exaltada por aquelas pessoas, pelo mundo que você convive, outras pessoas estão avançando e estão vivendo as bênçãos do Senhor. E eu quero que vocês sejam essas mulheres. Essas mulheres, tem gente que fala, não tem problema ouvir música do mundo. Mas, minhas queridas, eu posso dizer, eu era aquela que dançava na Sapucaí até o chão. Eu era. A minha melhor amiga hoje, que é convertida e a minha empresária, nós nos encontramos e nos conhecemos no carnaval da Sapucaí, às 5 da manhã, sambando até o chão. Hoje a gente se encontra na igreja, glorificando a Deus. E eu posso falar para você, que se eu olhasse hoje e falasse, nossa, aquilo era muito mais divertido, não sei o quê, eu posso falar para você, que eu olho e eu não tenho a menor vontade de estar lá. A menor vontade. Eu olho para programas de TV, coisas que eu fazia, campanhas milionárias de biquíni, de cerveja, coisas que eu fazia, eu olho e falo, nem que me pagar 1 bilhão, eu tenho nojo da vida que eu vivia. E se você não tiver nojo dos teus pecados, alguma coisa está errada. E isso não é regrinha, não é religiosidade. O mundo também quer usar essa palavra, às vezes, religiosidade, de um jeito distorcido, que é preciso nós termos cuidado. De achar que toda regra, vamos dizer assim, todo ensinamento é uma religiosidade. A vestimenta, é religiosidade. Não beber é religiosidade, pode beber um pouquinho. Não é religiosidade, é um padrão do céu. Você pode escolher não servir, você pode escolher, mas quem vai se dar mal é você. Você pode escolher, eu quero viver um pé no mundo, um pé lá, não quero perder as minhas amizades. Porém, minha filha, se a gente não abre mão daquilo que é contra a palavra, daquilo que faz mal para a gente, você não vai perder a amizade, mas vão todos ficar perdidos. De uma vez só, vão tudo para o inferno. E a hora que você precisar de força, de consolo, de direção,
Ninguém vai ter direção para o outro ali. É tudo um bando de gente perdida, se juntando para achar que são fortes, mas estão todos fracos. Se juntar 1 milhão não dá um. É preferível você ser uma, que vai valer por 1 milhão, do que estar no meio da multidão, que não vale nada. Isso é necessário, é necessário. Quantas coisas que eu tenho certeza que você já passou e ninguém deu um conselho realmente que funcionou. Quantas coisas que você viveu e que não tinha uma pessoa para entender aquilo que você estava sentindo. Eu passei por isso muitas vezes. E eu passei por isso na minha conversão também, que nem meus pais compreendiam direito o que eu estava passando. E que achavam que eu estava exagerada, e que achavam que eu estava passando do ponto. Qual é o ponto ideal? Quanto mais parecido com a palavra de Deus, mais você está no ponto. E a gente nunca vai estar no ponto ideal. O ponto é na eternidade. Mas a gente tem que buscar avançar. É não se conformar com as coisas do mundo e não se conformar com a gente mesmo, achar que está tudo bem. É assim que a gente vai perdendo fervor. É assim que a gente vai ficando fraca, achar que a gente já está abastecido de fé. A gente precisa se encher todo dia. É se ajoelhar aos pés de Cristo, não só quando teve um encontro, não só quando está num momento crucial da sua vida, mas é todo dia. Senhor, o que o Senhor quer me revelar hoje? O que o Senhor quer me mudar hoje? O que o Senhor quer me moldar? É desejar ser um vaso novo hoje. Se precisar, me quebra de novo hoje. Mas eu não vou deixar de viver os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Não há mais tempo a perder, é urgente. É um chamado urgente para a humanidade. Olha o que tem virado o mundo. Um pouco que eu vejo das notícias. Olha, isso não te amedronta? Você não vê o que está acontecendo no mundo? Nós precisamos ter esses olhos espirituais e não achar que só é a natureza se revoltando. Quem criou a natureza? Falam da natureza como se fosse algo que surgiu do nada. E é o próprio Deus mostrando, olha só, eu estou voltando, Jesus está voltando. Quem está de pé, cuide sim, para que não caia. Quem está sujo, que a palavra diz que vai se sujar mais, se você tem um pouco de luz, levante-se, peça, me limpa, me restaura, me santifica, troca as minhas vestes. Troca as minhas vestes espirituais. Urgente. É urgente para o nosso próprio bem. Eu não sei quando ele vai voltar. Eu não sei a vida eterna, se existe, se não existe. Gente, se a gente faz o que ele nos pede, quem vive bem somos nós aqui na terra. Se você acha a eternidade muito longe, pensar no hoje já é o bastante. Porque a gente não sabe, a gente faz planos, mas quem assina embaixo é o Senhor. Será que temos deixado Ele assinar embaixo ou ainda estamos correndo atrás dos nossos sonhos? Que muitas vezes Ele já mostrou, esse daí, tira fora. Eu posso falar que se Ele mandar fechar todas as portas, não tenha medo. Muitas portas se fecharam para mim. Muitas delas, profissionais, pessoais. Muitas. Em um momento, eu também falei com o Senhor. Falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? O mundo artístico que eu vivo, nada me encaixo. As pessoas estão me achando estranha, eu estou achando elas mais estranhas ainda. O
Eu olho e eu falo, gente, que coisa. Eu era assim, eu era pior que isso. Socorro, onde eu estava com a cabeça? Eu olho umas saias que eu vestia desse tamanho, eu falo, isso era um top ou era o quê? É um horror. Quando eu fui fazer a limpeza no meu guarda-roupa, eu até vestia de novo para ver se aquilo cabia mesmo. E eu falava, como eu não tinha vergonha de andar assim. É chocante a transformação quando você deseja entregar-se ao Senhor. E é muito bom você acordar e vestir uma roupa fechadinha e se sentir linda, não precisar mostrar tudo para que todo quanto o homem, mulher veja quanto você está inteira. Eu não preciso disso mais para alimentar o meu ego, para eu falar, mamãe tá on, aquelas coisas. Olha, tive filho, mas tô rasgada. Eu não preciso mais disso. Não preciso. E é muito bom a gente não ter essa dependência, porque escraviza. Escraviza. Não é que você não vai se cuidar mais, não é isso, que você vai vestir trapo, não é isso. Mas hoje, vou ser sincero para você, tá falando, mas você pode estar arrumado. Eu não ponho hoje para falar, olha, vão todo mundo me elogiar. Olha, se precisasse, se queimasse a roupa ali agora, eu ia entrar do mesmo jeito, assim, com pano. Olha, gente, é uma liberdade, essa é a verdadeira liberdade. Uma liberdade que quando você entende e você tem o desejo de respeitar ao Senhor, faz com que você se modifique naturalmente. Porque viver no pecado vai gerando uma série de outros pecados. Uma série de outros. O pecado da vaidade faz com que você entre também na promiscuidade e se envolva com pessoas que vão te elogiar pela sua beleza e tal, e você vai cair igual um patinho, depois você vai... Não vou falar a palavra, porque também, ó, Deus me ensinou que nem tudo a gente pode falar. Não adianta orar em línguas 12 horas e não segurar a própria língua. Não adianta, gente, não adianta. Não adianta ficar xarabaque, querequetê, e depois falar, ficar, não segurar a própria língua. É preferível o contrário, você ter sabedoria, você falar com mansidão, você segurar a vontade, às vezes, de xingar, porque às vezes dá, gente. As pessoas falam, nossa, é tão tranquila, você não sabe o tanto que vem, que vai, que sobe, que para. Dá vontade de falar. Mas o Espírito Santo de Deus, ele dá uma sirene lá dentro, calma. E vai ficando mais fácil. Ele vai nos moldando realmente. Então, o que a princípio parece, mas eu nasci assim, é o meu jeito. Se o teu jeito não condiz com aquele que ele ensina, que é sermos mansos, sermos amáveis. Se você está nervoso ou nervosa demais, alguma coisa está faltando ali. É preciso pedir para o Senhor domínio próprio. É preciso, gente, para o seu bem. E Ele vai transformando todo dia. Senhor, me dê domínio próprio, me dê mansidão, me dê sabedoria para saber o momento de falar e o momento de me calar. Porque muita coisa a gente vai ter que calar. Dar a outra face é muitas vezes sofrer calado. Sofrer calado injustamente. Quantos discípulos passaram por isso? Muitas vezes é o que eu falo, só você e Deus vai saber o tanto que você está engolindo, o tanto que você está ruminando. Mas se você está fazendo isso com o Senhor, com o Espírito Santo, pela guiança dEle, isso não vai te fazer mal, porque isso é um ato de obediência
E todo ato de obediência traz uma bênção. Então, a gente vê a passagem de Moisés no Egito, o caminho à terra prometida, e eu estive lá, como eu disse, e eu vi tantos cristãos que estavam comigo, e que durante todo o tempo que poderia estar lá, se fortalecendo, estava murmurando. E aquele povo, gente, a distância que eles levariam para atravessar o deserto, seria de 4 anos, levou 40. Por que muitas vezes nós demoramos tanto para receber as bênçãos de Deus? Porque estamos na caminhada, mas murmurando. Ah, minha hora vai chegar, mas meu Deus, a hora vai levar 40 anos e pode ser que você não viva tudo isso. Então, se você tem pressa de viver aquilo que o Senhor te escolheu para viver, porque Ele escolhe todas vocês, para viverem o propósito dEle. Ele desenhou algo lindo para a vida de cada uma. Mas é preciso pararmos um pouco de murmurar, deixarmos que o pastor nos pastoreie. Assim como a palavra diz, Ele nos conduz a verdes pastos, às águas tranquilas. Ele nos leva ao repouso. Todos os dias precisamos dele, porque um dia vamos precisar dele para termos forças, para batalhar, para ir na frente da guerra. Em outros dias não, vamos ter que ficar no esconderijo do Altíssimo. Como você vai saber aquilo que o dia de amanhã te espera? A gente não sabe. A gente acha que sabe. Então o Senhor, aqui Ele nos pede para que a gente realmente deixe que o amor do pastor nos guie. Não sei se vocês sabem, mas o Senhor, o nosso pastor, Ele também, às vezes, nos permite sermos feridos. Existem ovelhinhas mancas no pasto. E se você for ver, por que essas estão mancas? É porque elas fugiam, elas escapavam, ia uma com a outra, que levava a outra, e às vezes o Senhor, o próprio pastor, machucava a perninha delas. Então, em muitos casos, não é o diabo que está fazendo na sua vida, não é obra da feitiçaria lá do inferno ou da descendência, muitas vezes é obra da nossa desobediência, que o Senhor permite, e muitas vezes Ele vai lá e te machuca para Ele não te perder. Ele não só vai buscar a ovelha perdida, mas muitas vezes Ele vai deixar com que a gente se fira, ou vai nos ferir até, mas para a gente parar de ir por um caminho que vai dar na perdição. Ele não quer nos perder. Vocês devem conhecer aquela música também de Jacó, segurou o anjo e não deixou subir. Ali também, o próprio anjo, Jesus, feriu a perna, a coxa de Jacó, para que ele não atravessasse aquela parte do rio. Porque havia algo para ser trabalhado nele, para que ele não seguisse do mesmo jeito. E ali, por que mesmo sendo ferido, eu acho linda essa parte, mesmo sendo ferido ali, Jacó ainda segurou o anjo para o anjo não subir. Porque as feridas de Jesus, as feridas de Deus, elas são para nos abençoar e não para trazer dor. Mesmo mancos, às vezes,
Ele nos vai dar força para prosseguir. As feridas que o Senhor permite não são como as feridas do mundo, que não fecham muitas vezes. Que a gente vai carregar anos e anos tentando fazer um curativo, elas não fecham. Tentando pelas nossas próprias mãos. Porque quando ali o anjo estava naquela luta com Jacó, ele estava na luta com Jacó, não contra Jacó. Ele está na luta com você. Se você se sente quebrada, ferida, Ele está com você. E quando você clamar para Ele te curar, Ele vai te curar. Quando você clamar para Ele te levantar, Ele vai te levantar. Quando você clamar pelo descanso nos verdes pastos, Ele vai te mostrar o descanso. Quando você tiver com insônia e declarar que é Ele quem dá o meu descanso, em paz me deito, em paz me levanto, o Senhor que me dá paz, me faz repousar. Você pode ter certeza que minutos depois você vai estar dormindo profundamente. Declarar a palavra de Deus é muito poderoso. Muito poderoso, não só para aqueles que vão ouvir, como eu estou fazendo aqui, mas quando você declara para você mesma, em voz alta, é algo muito forte. E eu aprendi isso, meus queridos, quando eu comecei a falar nas redes sociais. E eu comecei a ver que eu mesma era transformada. Que quando eu lia, eu me sentia muito melhor quando eu lia em voz alta do que quando eu lia sozinha assim. Porque a palavra de Deus, ela se revela muito mais quando a gente está ouvindo. Então, se você muitas vezes não tem de quem ouvir, fale para você mesma. Leia Salmos, leia Provérbios, leia, abra. Como o Espírito Santo te direcionar. Tem gente que fala, tem que seguir, assim, assim. Eu muitas vezes abri aleatoriamente e o Senhor falou coisas grandiosas para mim, às vezes em 3 palavras. É a tua disposição em querer ouvi-lo que faz a diferença no entendimento. Você pode ler a Bíblia sem parar, se você não quiser ser corrigida, se você não entregar, você não vai entender a palavra, você não vai obedecer e você não vai ver transformação na sua vida, vai ser um ciclo vicioso. Vou tirar, minha querida, que eu estou quentinha aqui. Vou deixar aqui, está me esquentando. Olha. E olha que lindo, seguindo aqui no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale escuro, como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Então o Senhor, Ele não só protege, Ele não só guia, Ele vem com fartura, Ele vem para te servir. Olha que privilégio sermos servidas pelo próprio Deus. Ele não só dá um pasto verdejante, mas Ele dá uma mesa farta. Uma mesa farta à vista dos nossos inimigos. Porque Ele honra em público, meus queridos. Ele não só honra no secreto, Ele honra em público. E Ele vai te honrar publicamente. Você vai orar no secreto, mas Ele vai te honrar publicamente, sim. É a sua palavra quem diz, e é preciso crer em cada linha que está aqui. Porque a sua palavra, ela não envelhece. Ela é inerrante. Se nós não cremos na sua palavra, vamos crer em quê? Naquilo que cada hora o mundo muda e acha que é uma coisa? Naquilo que a gente cada hora acha que é uma coisa? O nosso Deus, graças a Deus, graças a Ele mesmo, Ele é imutável. Ele não muda.
As suas promessas não mudam, e se elas não mudam, elas não falham. A sua palavra é verdade. É verdade. É o caminho, sim, e é vida. Não só a vida eterna, é vida aqui. É paz. É força. Então, meus amores, não se percam com as notícias. Vigiem sim, porque é o nosso papel. Nós vivemos numa sociedade, precisamos estar vigilantes sim naquilo que o mundo está nos oferecendo aos nossos filhos, oferecendo na escola, no convívio. É preciso vigiarmos nossas amizades sim, porque muitas não entenderão o nosso propósito e vão querer nos diminuir, e vão querer nos descredibilizar, e vão querer nos deixar sozinhas, mas não importa. Você nunca vai estar só com Ele. E eu posso te dizer que essas pessoas que no momento não vão compreender sua mudança, não vão compreender o teu propósito, às vezes até familiares que têm medo de te perder, que não vão te dar apoio porque vão falar, essa daí agora vai deixar pai e mãe, vai voar o mundo, as nações. Tem muitos pais que são tão apegados aos filhos que ficam com medo e às vezes vão fazendo o próprio filho ou filha se esmorecer na fé. Só que a gente não pode temer aquilo que Deus pode fazer na vida do outro, nem nas nossas vidas. Se Ele quer fazer, Ele vai suprir em todas as áreas. Se ele quer fazer na tua vida e há alguém ali que não quer, alguém do seu familiar, Ele vai modificar também o ambiente para que aquelas pessoas te reconheçam lá na frente, sejam transformadas, sejam direcionadas ou sejam impactadas tanto por aquilo que Deus está fazendo na sua vida que vão querer viver aquilo que você vive. Mas se você ficar abrindo mão do teu propósito por outras pessoas, nem você vai viver o melhor de Deus, nem aquelas pessoas vão viver o melhor de Deus.